progresso da grandeza da cidade. Muito obrigado, Eu fui passar umas férias, umas lives lá em Araxá, tem aquele hotel de estação d'água, e o Magalhães Pinto era governador. Então ele convidava de vez em quando os grupos, eu era muito amigo dele, me convidou, o brigadeiro Eduardo Gomes também estava lá nessa época, ele estava, Otto Lara Rezende, Fernando Sabino. Então, nós fomos a uma cartomante que tem lá, célebre, a dona Maria do Correio, ela morreu. E aí, quando na hora o Magalhães Pinto era candidato a presidente da República. Então, quando chegamos lá, a dona Maria, o Otto Lara meio gostava de uma pilhéria e tal. Disse, dona Maria, aqui entre nós tem um presidente da República. Qual é? A senhora vai dizer, a senhora que sabe ver o futuro. Aí ela disse, esse menino que está aqui do lado, era eu. Aí todo mundo achou que Dona Maria era muito esperta, não querendo se comprometer nem com os mineiros, nem com ninguém, tinha botado para mim que não tinha ninguém. Aí o Otto disse, não, Dona Maria, a senhora veja que não é esse não, veja, a senhora está querendo, veja o presidente. Aí eu disse, esse menino que está aqui. Aí botou, era deputado, né? Então, foi essa a história da Dona Maria do Correio. Prometo manter, defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Eu não acreditei na morte do Tancredo, até fui um dos últimos a acreditar na morte do Tancredo. Eu tinha estado com o Tancredo antes da missa. Ipiranga, as margens plácidas de um povo herói com brado retumbante. O Renaud me chamou e me disse, você sabe o que está acontecendo com o Tancredo? Eu disse, não. Eu tive com o Tancredo, ele me disse que estava com problema de garganta, que estava com um cachecol aqui, e que tinha uma entrevista, mas não pode dar entrevista e tal. Ele disse, olha, Sarney, Ulisses ficou carregado de lhe avisar. Ele está com o abdômen agudo e vai ser submetido a uma operação. Depois que ele tomar posse e que for para o Itamaraty, aí ele sai de lá e vai para o hospital. Simplesmente, o destino foi diferente, porque ele saiu da missa e, chegando em casa, teve a dor do abdômen agudo que ele teve que ser operado naquela noite. Eu não quis assumir de jeito nenhum, só assumi depois que o Ulisses disse que não assumia e me disse que, você sabe, Sarney, nós já temos tantos problemas, você não pode criar mais um para o Brasil. Nós lutamos muito para chegarmos até aqui. Não será aqui nesse momento que você será o responsável por nós morrermos na praia. Esse argumento me abalou um pouco. Mas eu fui para casa e às 3 horas da manhã o general Leônidas me ligou e me disse, olha, Sarney, o Leônidas era muito meu amigo já há muito tempo. Sarney, eu quero lhe dizer que nós resolvemos todas as outras soluções, com o Ulisses, com o Senado, com a Câmara, com o Supremo Tribunal, e você vai ter que assumir a presidência às 10 horas da manhã. Eu disse, Leônidas, você conhece meu ponto de vista, eu não quero assumir a presidência. Ele disse, você não pode fazer isso com o Brasil, Sarney. Boa noite, presidente. Na forma da Constituição Federal, assumi a presidência da República na impossibilidade de fazê-lo o senhor presidente Tancredo de Almeida Neves. Ele jamais imaginava que assumiria a presidência da República já no primeiro dia. E assumiu.
E assim, eu imagino com que forças atuaram sobre ele. Né? Dr. Ulisses meio na tutela, por exemplo, né? E tendo que fazer coisas, tendo que sustentar uma transição. Recebeu ali, ele estava recebendo o governo militar. Então, eu recomendo ao presidente José Sarney que nos deixe um livro de memórias de presidente que assumiu sem querer. O presidente José Sarney assumiu o governo em 1985 sob condições econômicas extremamente graves. E isso se chocava com as expectativas da sociedade de que a democracia traria paz, prosperidade, bem-estar. Não é isso, infelizmente, o que aconteceu. Nem tinha condições de acontecer. Isso porque o governo iniciou o seu período em meio à chamada década perdida, embora essa denominação viesse a ser dada posteriormente. O senador José Sarney virou presidente da República num momento delicadíssimo da vida brasileira, que era a passagem do regime autoritário para a democracia. Não foi fácil, depois de 21 anos de ditadura, passar para um regime democrático, o país respirar novos ares. Não foi fácil por quê? Porque todo mundo desconfiava de José Sarney. Que, na verdade, além dessa transição política, foi também uma transição dele mesmo, que viveu durante anos apoiando o regime militar e, de repente, ele era a figura que ia transformar o país numa democracia. Então, ele mesmo teve que se transformar. Foi uma reviravolta completa, depois fomos tomando pé da gravidade da saúde do Tancredo, vendo a possibilidade dele permanecer na presidência. Essas contradições todas, vindo do regime militar, tendo participado da dissidência política à época para eleger o Tancredo, mas não era muito bem aceito, né, aquela coisa toda. Então, foi um estresse, foi um período difícil. Ele teve que cumprir todos os compromissos que o Tancredo tinha feito, e compromissos mesmo, tinha um caderninho com tudo aqui, ministros, negociações políticas que o Tancredo tinha feito, e ele fazia isso com maestria, né? Mas aos poucos foi ganhando legitimidade, né? Foi fazendo até um pouco mais, eu diria, do que eu acho que o Tancredo talvez não tivesse feito a Constituinte, algumas coisas assim, que até pela necessidade de se consolidar, de se legitimar, ele fez. Sarney foi o oleiro e o pedreiro de cada tijolo da nossa democracia. Eu tenho certeza que nenhum outro político, naquele momento, poderia fazer o que Sarney fez em benefício de uma transição natural, tranquila, saudável, naquele momento. O que Sarney deixa de legado para as gerações que vieram depois dele é um regime democrático sólido, graças à transição que ele... Ouvi dele a frase que hoje está atualíssima: com esta Constituição, o Brasil fica ingovernável. Ele percebeu na hora. Ele que acompanhou a feitura da Constituição melhor do que qualquer jornalista, né? Percebeu esse sistema híbrido, portanto, infértil, de mistura de sistema presidencial com parlamentar. Ele tinha a verdadeira noção de que nós estávamos colocando em um texto presidencialista noções de regimes parlamentaristas. Ele sabia que o que nós estávamos fazendo dificultaria muito a governabilidade. E apesar de eu ter, durante algum tempo, achado que ele estava errado, eu e muitos de nós tivemos que dar o braço a torcer à velha raposa da Baixada Ocidental Maranhense, que conseguia ver longe, conseguia ver através do que nós estávamos fazendo. As críticas que ele fez à Constituição
todas se provaram verdadeiras. Minha maior obra na presidência da República foi a transição democrática. Eu quero ser lembrado como um homem que presidiu a transição democrática, transformou o Brasil numa democracia. Realmente, a partir do meu governo, nós criamos não somente uma democracia formal, mas uma sociedade democrática. The President of the Republic of Brazil. Mr. President. O julgamento sereno desse período vai mostrar o papel, a missão que o presidente José Sarney realizou, primeiro de bem conduzir uma bem-sucedida transição política da ditadura para a democracia. A democracia se consolidou no Brasil. Já são 35 anos de estabilidade democrática e tudo nasceu ali, na bem-sucedida transição do presidente José Sarney. É o dobro do período democrático anterior, que vai de 1945 a 1964. E tudo indica que a nossa democracia, que dotada de instituições fortes, está consolidada. Nunca tinha se falado de direitos do consumidor no Brasil. Não tinha leis. Criei o Conselho da Mulher, que nasceu naquele tempo, quer dizer, dos meninos deficientes que tinha. E outra coisa que ninguém sabe, que ninguém dá valor, quer dizer, foi a universalização da saúde. Todo brasileiro passou a ter direito à saúde. 13º mês para o funcionalismo público. E a lei de incentivos culturais, que foi minha causa, como eu disse, da cultura, que ninguém tinha nunca se lembrado, esse tema não existia no debate nacional. Fui eu que introduzi o debate de incentivos da cultura. E transformaram a lei que tinha meu nome em Lei Rouanet. Então, o Rouanet nunca foi deputado, nunca foi nada. Ele mesmo me disse, olha, o presidente de então disse assim, apresenta essa lei, diz que é Lei Rouanet, para acabar com esse negócio de Lei Sarney. A história política de Sarney, ela é marcada por fatos extraordinários. Na minha opinião, o ponto alto do Sarney legislador é quando ele cria a primeira lei de incentivo à cultura do Brasil. E sobre isso é uma coisa que deve ficar marcada na história. Uma emenda à Lei Sarney transformou a Lei Sarney no que nós temos hoje, que é a Lei Rouanet, que não deveria ter esse nome. A Lei Sarney é a primeira lei de incentivo à cultura do Brasil. E essa lei, feita pelo senador Sarney, é importantíssima para o nosso país. Tão importante quanto o fato de Sarney ter criado, enquanto presidente da República, o Ministério da Cultura, ter garantido a liberdade de imprensa, ter tornado os partidos políticos que estavam na clandestinidade legais. As coisas que Sarney fez enquanto senador, enquanto presidente da República, dentre todas, eu tenho certeza que essas são as mais importantes. Se você perguntar para ele, ele vai com certeza dizer a lei de incentivo à cultura, o Ministério da Cultura, não porque ele seja um escritor, mas é porque ele acha que cultura é uma coisa importante na formação da educação do povo, do caráter do povo. E outra coisa que fui eu que lancei no Brasil essa ideia, e o primeiro projeto que tem sobre isso, a cota dos negros.
sistema de cotas, criei o Ministério da Cultura. A contribuição do Sarney na cultura, com a Lei Sarney, que depois virou Lei Rouanet, foi muito importante, muito séria, ajudou muito a cultura no Brasil. Teria milhões de coisas para citar o que o Sarney fez. Por exemplo, na área ambiental, você teve no Brasil conhecimento dos problemas ambientais no governo Sarney. Quando o Sarney, depois que mandou estudar a fundo o problema ambiental no Brasil, com o programa Nossa Natureza, que o PT não quis participar, mas com cientistas de várias áreas, coordenados pelo general Denis, o programa Nossa Natureza fez um diagnóstico completo sobre a situação ambiental no Brasil, em todas as áreas. E o Sarney, então, me convidou para tocar esse assunto, para resolver essas questões ambientais. Foi quando nós propomos ao presidente criar o IBAMA, que concentrou toda a área ambiental, e o IBAMA funcionou muito bem. E o governo Sarney, posteriormente ao governo dele, foi quando houve menos queimada e desmatamento na Amazônia. O IBAMA virou uma grife porque realmente funcionou muito bem e foi um órgão elogiado por toda a imprensa, né, ao final do governo Sarney. Ele é um político. Ele pensa como político, né? Pensa na polis, no conjunto. Está sempre pensando no conjunto e suas consequências, né? Os atos dele e os atos dos outros. E eu acho que foi isso que fez com que ele se tornasse presidente da República, né? Fosse presidente do Senado várias vezes, tivesse toda essa participação na vida nacional. Em 2014, fez um discurso lindo de despedida no Senado, mas mesmo assim, mesmo indo para casa e se recolhendo, uma das coisas que ele mais gosta na vida, que é escrever, que é estudar, que é ler. Mesmo assim, os políticos continuaram procurando ele. Políticos antigos para conversar e políticos novos para se aconselhar. Sarney é uma espécie de oráculo da política brasileira. É preciso ter fé, acreditar em Deus, voltarmos a ter utopias, a sonharmos. Quero terminar essas minhas palavras invocando as raízes da minha terra e vou buscar nos folguedos populares do Maranhão, do Bumba Meu Boi, a minha toada de despedida no raiar desse dia. O céu é o reinado das estrelas, onde a lua tem sua morada, e o orvalho é a lágrima da noite que chora pelas madrugadas. Adeus, eu já vou me embora, é chegada a hora de eu me despedir. Assim como o dia se despede da noite, eu me despeço de ti. Deixo no Senado uma palavra: gratidão. Saio feliz, sem nenhum ressentimento. Ai, meu Senado, tenho saudades do futuro. Eu acho que o Brasil está perdendo o seu lugar no futuro. O Stephen Wright dizia: Brasil, país do futuro. Nós hoje estamos perdendo essa oportunidade. Por quê? Porque nós fizemos uma opção errada. Quer dizer, nós primeiro resolvemos crescer para depois, economicamente, e com esse dinheiro do crescimento econômico, nós educarmos. Quando, na realidade, a Ásia, a China, a Coreia do Sul, Singapura, Taiwan, Indonésia, o Vietnã mesmo, hoje, eles optaram primeiro, nós vamos ensinar. As pessoas vão aprender, porque depois forem educadas, elas criarão riqueza e essa riqueza será, então, distribuída. E poderão, então, desenvolver muito mais para frente através do conhecimento que eles adiantaram. Eu fiz o Plano Cruzado, distribuí leite para as crianças todo o tempo, e o Plano Cruzado que fracassou, hoje eu posso dizer, se vocês me perguntarem qual é o seu maior arrependimento, eu vou dizer: assinei o Plano Cruzado 2, que eu não devia ter assinado. Brasileiros e brasileiras, as principais decisões são as seguintes: criação de uma nova moeda, o cruzado. Extinção do cruzeiro, com paridade inicial de um cruzado por 1000 cruzeiros.
conversão automática em cruzados de notas, moedas e depósitos à vista no sistema bancário. A inflação havia se tornado resistente, talvez imune à adoção ou à aplicação de remédios convencionais de política econômica, isto é, a política fiscal e a política monetária. Cabia, então, adotar mecanismos para atingir, atacar o coração, digamos assim, a causa básica da inflação no Brasil, que era a inércia, que se chamava inércia inflacionária, resultante da indexação generalizada de preços e salários. E isso recomendava o congelamento de preços e salários. Até porque era uma estratégia que tinha dado certo em Israel e estava funcionando bem na Argentina. E aí veio o Plano Cruzado e duas tentativas adicionais, o Plano Bresser e o Plano Verão. Infelizmente, por razões institucionais e econômicas que o espaço não permite comentar, essas iniciativas do presidente Sarney não resultaram em vencer o processo inflacionário. Apesar de todas essas dificuldades, o período do governo José Sarney foi caracterizado por importantes reformas econômicas. O momento de maior popularidade do governo Sarney é o momento do Plano Cruzado, né? Lançado em 86, que apareceu com a ideia, né, de congelamento, né, de preços, né? Tanto que uma característica da época, né, o famoso bottom, né, que as pessoas usavam do fiscal de Sarney. Então, foi um momento de maior popularidade. O presidente Sarney, diz o presidente Reagan, está liderando o Brasil numa época de uma transição difícil. É um retorno pacífico à democracia, diz o presidente Reagan, e tem sido um modelo para outros países no mundo inteiro, mas especialmente nesse hemisfério, um modelo que deveria ser seguido, diz o presidente Reagan. O legado que o presidente Sarney deixou para o país é esse, de estabilidade, de democracia e de tranquilidade para o povo brasileiro, elegendo seus governantes e escolhendo o regime que bem entender. A história vai reconhecer o papel, portanto, do presidente Sarney, a sua serenidade na condução do governo, a sua coragem em adotar medidas duras, o seu papel na modernização das finanças públicas e das instituições monetárias do Brasil. Por tudo isso, e pelo fato de ter enfrentado desafios enormes no campo econômico sem dispor dos instrumentos eficazes para tanto, o presidente Sarney pode se considerar um líder bem-sucedido, um líder que consolidou a democracia brasileira. O país há de reconhecer os seus pares e todos nós esse papel que ele exerceu. O presidente Sarney merece o respeito e os parabéns de todos nós. Vai deixar uma história muito marcante de ter sido a pessoa, o maestro da transição, de ele próprio, que não tem rancores, não guarda rancores, e é uma pessoa que é para todas as estações do ano, é o político essencial, que se adapta às circunstâncias e às situações de forma a usá-las para impulsioná-las para o futuro, por isso que eu não quis falar em passado. Ele conseguiu. Então, esse homem das 4 estações, do presente, do passado e do futuro, agora está completando 90 anos, e eu faço votos de que na próxima década ele ainda dê contribuições para o país, continue dando contribuições para o país, inclusive falando um pouco, nos contando as lições desse período. O poder passou por mim, como dizia aquele cantador, o sol pela vidraça não me atingiu em nada. Eu sou o mesmo homem que sempre fui, sou a mesma pessoa que sempre fui, simples do jeito que sou.
Muito obrigado, Gilmar.